E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a janela de transferências que inicia hoje do Vasco. O Vasco tem do dia 1º até o dia 19 do mês 4 para fazer contratações no mercado interno. Bom, Ramon Dias fez pedido pela contratação de alguns jogadores, principalmente para a função de volante, de meia central, um jogador para repor ali, digamos que a lesão do Paulinho, a lesão do Jair, que é um jogador que o Vasco ainda não contratou. E esse foi o pedido do Ramon Dias para o Lúcio Barbosa, que é hoje quem cuida ali das contratações do Vasco, já que o Alexandre Matos foi demitido do clube e não está mais no Cruz Maltino. E alguns nomes vêm sendo especulados no Vasco, alguns nomes vêm sendo ventilados dentro do clube, e nós vamos comentar sobre esses nomes no vídeo de hoje. Será que esses jogadores que estão tendo seus nomes ligados ao Vasco realmente resolveriam o problema do Vasco no Campeonato Brasileiro, ou será que seria mais perda de tempo? Será que seria mais dinheiro rasgado no Cruz Maltino? Deixe seu like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Eu separei aqui alguns nomes que vêm sendo ligados ao Vasco, que vêm sendo especulados com possíveis contratações do Cruz Maltino para essa janela do meio do ano. É claro, podem ser que cheguem outros nomes que não estão sendo ventilados, que não vazaram ainda para o torcedor, mas que temos de momento é isso. Marlon Freitas é um nome que sim, o Vasco tinha vontade de trazer, tinha vontade de contratar. Na época que o Marlon Freitas começou a ter o seu nome ventilado dentro do Vasco, quando começou a surgir esse interesse do Vasco no Marlon Freitas, ele não estava bem no Botafogo, era um jogador que a torcida não queria no clube, era um jogador assim que, pô, quando entrava, não entrava tão bem nas partidas, então o Vasco via como uma oportunidade de mercado, um possível até empréstimo do Marlon Freitas, ou até mesmo uma compra do jogador, porque o Botafogo naquele momento não dificultaria tanto. Mas nesse momento a realidade é totalmente diferente. A partir do momento que o Vasco surgiu com o interesse no Marlon Freitas, no jogo seguinte ele já fez uma ótima partida e vem mantendo um ótimo nível de atuações com a camisa do Botafogo, inclusive ganhou a vaga de titular no Botafogo. Então eu acredito que o Marlon Freitas não vem para o Vasco. O Botafogo não vai abrir mão do Marlon Freitas, que é um jogador titular de sua equipe, para negociar com um rival que é o Vasco, independente do valor que o Vasco for oferecer. Marlon Freitas não vem para o Vasco da Gama, essa é a realidade de momento. Então já podem riscar esse nome, Marlon Freitas não vem para o Vasco, não será esse volante que o Ramon Dias quer. Marlon Freitas não vai vir para o Vasco da Gama. Outros jogadores que estão sendo especulados no Vasco, inclusive o Carlos de Pena e o Gabriel do Internacional, que não vêm sendo relacionados ali para as partidas, não estão sendo utilizados pelo técnico Eduardo Cudê. Carlos de Pena quase foi para o Corinthians, uma época quase foi para o Vasco, acabou que não foi para lugar nenhum. Gabriel, um jogador que, pô, cara, esses dois nomes assim eu considero como fraquíssimos para o Vasco. Não são jogadores que chegariam para ser titulares e nem reservas do Vasco hoje na realidade atual. Gabriel nem se fala, um volante assim que, pô, ultrapassado no futebol, já deu o tempo dele, não tem a menor condição do Vasco contratar jogadores que estão ali encostados sem ser utilizados no Internacional, achando que vai ser a solução para a temporada de 2024. São nomes que eu acho, né, que é mais cavada de empresário do que realmente o Vasco tá querendo esses jogadores. Eu não acredito que o Vasco seria possível de fazer essa aberração com seu torcedor de contratar Gabriel e o Carlos de Pena, jogadores encostados no Internacional que não tem o menor nível para jogar no Vasco da Gama atualmente. Outro nome que vem sendo especulado no Vasco é do volante Raul, que já teve passagem pelo Vasco, que está no Bragantino atualmente, também não tem menor nível para ser titular do Vasco, não existe essa possibilidade. O Vasco não pode ter essa vontade, nem pensar em especular o nome de Raul, jogador muito limitado para jogar no Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. Jogador com dificuldade de conduzir a bola, jogador com dificuldade de achar passe, jogador que perde bolas bobas no meio de campo. Não tem o menor cabimento do Vasco contratar Raul. Não, esquece esse nome, não dá, não tem condições. Outro nome também que foi especulado no Vasco, esse até vem ganhando força nos últimos dias, é do volante Kaique, não só especulado no Vasco, se eu não me engano também Corinthians, o próprio São Paulo também chegaram já a conversar com o jogador para saber a situação. Kaique seria uma aposta se fosse contratar. O jogador já é de 28 anos de idade, vem fazendo um bom campeonato gaúcho pelo Juventude, mas não é nenhuma garantia de que ele vai chegar no Vasco e vai ser o jogador que vai resolver os problemas do Vasco. Pelo contrário, até me surpreenderia se ele tivesse essa capacidade de resolver os problemas do meio de campo do Vasco. Kaique não é esse jogador que vai chegar e solucionar os problemas do Vasco, pelo menos a princípio. Tomara, né, que se for contratado, chegue e faça uma grande temporada com a camisa do Vasco, mas não vejo
ele como esse jogador todo para chegar e fazer a diferença no Vasco. Outro nome também que já foi ligado ao Vasco é do Martim Benítez, já passou pelo Vasco, pô, um jogador muito bom tecnicamente, muito qualificado, muito habilidoso, tem o último passe, muito bom jogador, mas a gente sabe dos problemas físicos que tem o Martim Benítez. Você vai contratar ele sabendo que ele vai jogar 1, 2 jogos, vai passar um mês machucado, é assim que acontece desde que ele chegou no Vasco, desde que ele, passou por São Paulo, passou pelo Grêmio, passou agora pelo América Mineiro, e em todos esses times é um jogador que tem muitos problemas físicos. Se ele fosse um jogador que tivesse inteiro fisicamente, com certeza estaria jogando em altíssimo nível no futebol brasileiro, estaria conquistando títulos e tudo mais, porque é um jogador que tem muito talento, tem muita qualidade, mas não consegue ter uma sequência de jogos, e é um nome também que eu não traria por conta disso, que é um cara que não consegue ter sequência de jogos, e é um jogador que não é barato, ele não tem um custo barato, o Martim Benítez. Outro nome também que é ligado ao Vasco é do Martínez, volante do América Mineiro, jogador que inclusive foi ventilado em várias equipes do futebol brasileiro que tentaram contratar ele do América Mineiro, não saiu, continua lá, um jogador, um segundo volante, meia central, bom jogador, gosto do Martins, acho que ele poderia chegar a agregar muito ao time do Vasco. Inclusive o Vasco vai ter um amistoso contra o América Mineiro nesse próximo final de semana, quem sabe o Ramon Dias não vê esses jogadores do América Mineiro mais de perto e ver se ele tem algum interesse, ele acha que podem de fato colaborar para jogar no Vasco da Gama. Martins é desses nomes todos aqui o melhorzinho que tem. A janela nacional não é tão fácil, é difícil de você encontrar jogadores que os clubes adversários do Vasco no Campeonato Brasileiro estejam dispostos a negociar. Na maioria das vezes vão ser jogadores que são reservas, jogadores que não são utilizados, ou o Vasco vai ter que desembolsar muito dinheiro para tirar um titular ou um jogador ali que entra sempre nas partidas desses clubes. Então é difícil, cara. O Vasco tinha que ter contratado esse jogador antes de deixar ficar só para a janela nacional. Mas é isso, rapaziada. Comenta embaixo a opinião de vocês, quais desses nomes vocês queriam ver no Vasco e qual jogador, fora esses nomes, que você acha que o Vasco poderia contratar para 2024, beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis e fui!